E para darmos andamento aqui no nosso evento, começar com chave de ouro, eu quero chamar aqui no palco Gabriel Arcanjo, da Bot City, e Maurício Castro, da UI. Então, sejam bem-vindos, é um prazer contar com a participação de vocês aqui. Bom dia, Gabriel e Maurício. Bom dia, Wagner, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Wagner. Obrigado aí por mais esse convite. Tá sempre um prazer especial estar aí nos eventos do Instituto Information Management. Maravilha, sempre trazendo aí pessoas de relevância na área, né, Maurício e Gabriel? E tenho certeza que aqui pessoas vão sair com vários insights, várias oportunidades. E simbora para o conteúdo. A sala é de vocês, tá bom? No final, eu volto com as perguntas dos participantes que estiverem aqui com a gente ao vivo, tá bom? Gabriel, você projeta? Bom, vou começar me apresentando muito rapidamente, tá? Sou sócio aqui da UI, da responsável por uma área de tecnologia para áreas financeiras Latam. Inclusive, hoje eu estou no escritório da UI de Santiago, Chile, tá? Escritório bonito, esses prédios aí que vocês estão vendo são a região de Las Condes de Santiago, um lugar bastante bonito, tá? E um país bem interessante. Tenho 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência com tecnologia. Já vivi um pouco de tudo, tá? Comecei com mainframe, com COBOL, passei por programação DOS, com Clipper, com C, com Pascal. Comecei a entrar depois nos client servers da vida, com Delphi, Power Builder e muitos outros, tá? E aí fui evoluindo para coisas mais web, tá? Muito Java, PHP, Perl, e implantações de ERP, implantei SAP diversas vezes, Oracle, TOTUS, Salesforce, e de um tempo para cá tenho trabalhado mais com tecnologias digitais, tá? Com RPA, com inteligência artificial, blockchain, IoT, integração de dados como plataforma, em nuvem, e muitas coisas desse tipo, tá? Meu contato com RPA, ele surgiu mais ou menos uns 7 anos, tá? Desde 2016, tá? Já fiz projetos, tá? Atendi mais de 50 clientes em grandes transformações com RPA, atuando com praticamente todas as soluções de RPA, eu vou falar um pouco. Estou aí nos RPA Congresses presenciais desde a primeira edição, participei de todas as edições, participei de algumas online, tá? Eu acho o trabalho que o Instituto Information Management faz fantástico de democratizar o conteúdo, seja através de eventos presenciais, eventos online, revistas, que também participo com artigos para as revistas, tá? Realmente um trabalho muito diferenciado, o Eduardo, a Gisélia, pessoas incríveis, tá? E queria agradecer também a Bot City, tá? Que é uma empresa diferente, vocês vão entender por que é diferente, tá? E que tem uma tese muito parecida com o que eu acredito, também que vocês vão entender qual que é essa tese que eu vou falar agora no próximo slide. Então, agradeço aí o Gabriel, o Lohan, e todas as pessoas aí da Bot City que estão juntos, tá? O Nicolas. Bom, primeiro eu queria fazer um convite, né? A gente está fazendo a UI junto com a Bot City, uma grande pesquisa de RPA com escopo Latinoamérica. A gente já tem mais de 150 respostas, né? E o objetivo dessa grande pesquisa a gente ter um mapeamento concreto de como que está esse mercado de RPA no escopo Latam. Inclusive, estamos divulgando muito forte também Latam, não só Brasil, tá? Quem responder essa pesquisa vai receber, em janeiro, tá? Um reporte completo, tá? Não perca essa oportunidade, é muito simples, está aí o QR Code, é só entrar, responder, 10 minutinhos,
e vai ter um reporte completamente diferenciado dessa grande pesquisa que estamos promovendo, UI mais BotCity. Tá? Vamos lá, Gabriel. Mais de 170 responderam, tá? É tão dinâmico que eu falei 150, mas já é 170. Bom, vamos falar um pouquinho da tese que eu falei que eu acredito que, por acaso, eu descobri que é a mesma tese que a BotCity tem, tá? A tese, primeiro, parte dos problemas, tá? Eu já, como que eu comentei, já implantei RPA por mais de 50 clientes, tá? E principalmente usando as soluções de RPA de primeira geração, tá? Que são centrados no usuário de negócio, tá? Falando de UiPath, de BluePrism, de Automation Anywhere, de IBM WDG, de NICE, de Automate, de Pegasystem, de Cryon, de Microsoft Power Automate. Pelo menos esses daí eu fiz diversos projetos com cada um desses, tá? E todos eles me incomodavam em uma série de coisas, tá? São ferramentas fantásticas, tá? Que certamente estão ajudando a transformar as empresas, mas tem alguns pontos que me incomodam nesse RPA de primeira geração que eu queria compartilhar um pouco, tá? Primeiro, que todo o trabalho ele é feito através de uma camada só visual, de abstração. Você desenvolve, faz deploy, monitora, e isso você fica muito restrito, tá? Quando você faz tudo só por uma camada visual. Tá? Segunda coisa, que minha sensação é que todo projeto era como que começasse do zero, tá? Que eu reutilizava muito pouco código, tá? Então, vou a não ser os códigos que já tinha feito parecido em outro cliente, tá? Ou em outro lugar, ou alguma comunidade, mas muito restrito, tá? A reutilização de código. Tá? Terceiro, a orquestração fica restrita só à solução. Você tem que comprar um módulo de orquestração separado e orquestra só a solução específica. E a gente sabe que dentro de uma empresa tem diversas outras soluções de automação, códigos, e que todos ficam sem orquestração. Tá? Quarto, só funciona em Windows e com VM fixa. Tá? Não tem suporte, de um modo geral, para usar os recursos de cloud, de computação elástica, para pegar, subir um serviço na nuvem, usar o serviço e depois derrubar aquele serviço na nuvem. Tá? Não tem suporte para Linux, não tem suporte para Mac, então muito limitado só com Windows, com VM fixa. Quinto, soluções muitas vezes frágeis, tá? Que quebram, tá? E que tem baixa performance de execução, porque são soluções interpretadas. Não é possível gerar código compilado, tá? Então, isso significa que a performance não é boa, de um modo geral. Tá? Sexto, são soluções proprietárias, tá? Então, significa que você casa com o fornecedor, tá? Você não tem, se quiser mudar, tem que basicamente reescrever tudo, tá? Porque você está casado com aquele fornecedor, tá? Seja com Automation Anywhere, UiPath, BluePrism, WDG, Microsoft ou qualquer outro, tá? E, por último, o modelo de licença é um modelo de licença por máquina, tá? Você compra um runtime, tá? É como se fosse você compra um toca-CD que te permite tocar música 24/7. Mas, às vezes, você só quer tocar numa festa de 2 horas, mas você vai pagar por 24/7. Tá? Você não paga por uso, você paga por utilização. E, às vezes, eu quero tocar numa festa 2 horas, eu vou ter 10 ambientes. Eu queria ter 10 toca-CDs tocando 2 horas. Eu teria que contratar 10 licenças 24/7 para isso. E um custo absurdo. Tá? Então, é um modelo comercial, esses RPAs de primeira geração, muito engessado, muito pouco flexível e muito caro. Tá? Então, esses são itens aí que sempre me incomodaram. E até que eu descobri a BotCity, que tem uma proposta diferente para endereçar esses itens, tá? Para manter as coisas boas que tem no RPA de primeira geração e para trazer soluções para esses itens. Tá?
Então, vamos lá, vamos falar um pouco do que aconteceu. O que aconteceu em função disso, tá? Desses problemas, tá? O que acontece é que os programadores eles ficam desmotivados, tá? Por causa das limitações, tá? Um programador quer código, tá? Não quer fazer drag and drop, ficar arrastando caixinha. Ele quer poder, de fato, codificar, isso que motiva. Então, acaba que fica restrito muito para as áreas de negócio, que às vezes tem dificuldades de lógicas, conhece um negócio, mas não tem a vivência de uma lógica de programação, então acaba fazendo códigos muito ruins, mesmo no low-code, tá? Cria loop onde que não tem, loop em cima de loop, por falta de conhecimento mesmo de lógica, tá? E por ser limitado, sempre, na grande maioria, sempre que você precisa de uma complexidade, você tem que botar um código adicional, tá? Então, você bota um código Python, Java, C Sharp, VBA. Eu tive várias oportunidades aí de botar vários códigos adicionais para embarcar IA, para embarcar portais, para embarcar um monte de coisa que o RPA não tinha e que tinha que embarcar com código, com lógicas mais complexas. Tá? E aí fica o RPA e mais o código, tá? Numas coisas separadas e a manutenção não fica tão facilitada. Bom, a sensação de projetos começando do zero, ela é muito forte, tá? A não ser que você tenha, de fato, bibliotecas próprias, tá? A governança, ela acaba gerando uma questão que fica sem governança e gerando shadow IT, tá? E além dessa restrição que a gente falou aí, só de Windows com VM fixa. Por ser um frágil, acaba tendo um alto risco e um alto custo, tá? Um alto custo, inclusive, por questão do modelo de licença engessado que a gente falou, tá? Que é um modelo por runtime e que não endereça o quanto que você pagar pelo de fato você utiliza. Tá? Eu acho que vamos agora falar um pouco do que a BotCity está trazendo, tá? E o que os RPAs de segunda geração trazem para endereçar esses desafios que a gente falou. Tá? Então, primeiro, a gente está falando de uma geração de RPA baseada em open source, tá? Estamos falando em Python, em Java, em JavaScript, tá? Em squads de TI, tá? Com alto reuso, podendo utilizar todos os recursos das comunidades de tecnologia, estou falando de Stack Overflow, de Dev.to, e além dos códigos próprios que a empresa já tem, tá? Certamente todas as empresas de tecnologia têm muito código pronto. Tá? A gente está falando de orquestrar e governar tudo, tá? Não só o código que é feito no BotCity, mas tudo que você já tem de Puppeteer, de Selenium e de qualquer outro RPA. Você tem um ambiente de orquestração, de governança para tudo. A gente está falando de qualquer ambiente, não está falando de Windows com VM fixa, a gente está falando, por exemplo, de containerização, de Docker, de serverless, como, por exemplo, a AWS Lambda, a Azure Functions. A gente está falando de uso efetivo de computação elástica, tá? De montar o AVM, de carregar o binário, de executar e de depois desmontar. A gente está falando de código performático, tá? Está falando de código compilado, tá? Utilizando as melhores práticas de engenharia de software. Está falando de componentização, de snaps de código, de repositório de automações comuns, de continuous integration, continuous development, de poder usar os GitHub Actions e automatizar seu pipeline de uma forma efetiva. Tá? E estamos falando de versionamento efetivo dos bots automatizados. Tá? Além da grande vantagem comercial, que o preço do RPA de segunda geração, em alguns casos, ficam 20% de um preço de um RPA de primeira geração, além de ser muito melhor, com muito mais benefício. Tá? Estamos falando de modelo SaaS, tá?
de software as a service e flexível, onde você paga efetivamente só pelo que você usa. Bom, esse é um pouco do que eu queria compartilhar, da minha experiência, dos meus incômodos em relação ao RPA de segunda geração, e que, felizmente, estão sendo endereçados aí nos RPAs de segunda geração, e que a BotCity é um parceiro da UI, que estamos acreditando muito, tá? Veio aí para fazer essa disrupção e para poder trazer essas novidades efetivas no RPA de segunda geração. Tá? Vou passar para o Gabriel, que vai dar um show e vai mostrar isso tudo que eu falei com muito mais propriedade, com muito mais detalhe. Obrigado, Maurício. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gabriel, eu sou um dos fundadores aqui da BotCity, atuo com desenvolvimento de tecnologias, né, utilizada por empresas há mais de 15 anos, atuo com open source também nesse tempo todo, desenvolvi bibliotecas open source como Marvin, Marvin J, a própria BotCity Core, que é utilizado por milhares de empresas, tem livros, patentes sobre essas ferramentas. Vou falar aqui um pouco agora, né, da BotCity, que permite você atacar, né, endereçar a RPA de uma forma diferente. A BotCity é uma plataforma global, tá, com usuários em mais de 50 países. Mais de 1.000 empresas estão utilizando, tá, em produção, né, a nossa plataforma de gestão e construção de automações. Centenas de milhares de automações executadas todo mês, tá? Essa tese, né, esse novo approach, né, de atacar RPA, né, tem permitido a gente estar rodeado de parceiros incríveis e de cada vez de pessoas melhores, né? Uma dessas pessoas, para quem é de TI, mexeu muito principalmente com back-end em Java, né? O Rod Johnson, ele é o criador do Spring Framework, né? Que é a tecnologia mais utilizada para a criação de soluções back-end, né? Então ele fundou, né, a Spring Source, que explorava comercialmente, né, o Spring, né, que é open source. Foi, né, membro do conselho da Elasticsearch, Hazelcast, Meteor, e ele é hoje um Tech Advisor aqui na BotCity e investidor, tá? Então a gente conversa com o Rod semanalmente, ele também, né, tá nos ajudando nessa estratégia existe uma necessidade no mercado de RPA de ter uma solução tecnológica, né? E vai ficar claro aqui nessa apresentação os benefícios, né, de ter uma solução que permite times, né, com squad tech tirar o máximo da tecnologia. Então, a gente, né, começa com uma plataforma, né, turnkey, que no dia 1, né, o seu time, o seu parceiro de desenvolvimento de RPA, ele vai ter uma forma de codificar muito mais rápida com ferramentas de geração de código automático, auto reuso de solução, vai ter uma forma de configurar, né, ter liberdade de configuração de ambientes de execução. Estamos falando de, né, virtual machine, containers, ambientes inclusive serverless, e o mais importante, né, uma plataforma de gerenciamento e orquestração para trazer, né, governança, auditoria, né, e todo acompanhamento da sua operação de RPA. Então, falando de desenvolvimento, né, a gente vai abraçar o open source, até porque as principais bibliotecas de desenvolvimento de software são open source. E então, aqui você vai desenvolver automações em ambientes desktop, web, tela preta, mobile, inclusive automações que não têm navegação de tela, como integrações e processos de dados. Você vai poder manipular a UI, né, mais específico no cenário do RPA, por XPath, por ID, escolher usar, né, o modo headless na web, poder trabalhar com visão computacional se desejar, e utilizar bibliotecas, SDKs das maiores empresas de tecnologia do mundo. Isso é interessante mencionar. Vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, do Amazon S3 Bucket, né? Você vai fazer um armazenamento na nuvem da Amazon. Ao invés de você usar um conector proprietário, né, que abstrai, né, a API desse fornecedor de serviço, né, um conector proprietário na plataforma de low-code, você vai trabalhar direto com o SDK oficial feito pela própria Amazon. Ou seja, você vai estar trabalhando na última versão da API, no SDK produzido pelo próprio fornecedor da tecnologia, testado pela comunidade e utilizado, né, e com muito mais extensão do que um componente low-code proprietário dentro da plataforma. E isso vale para tudo. Você vai quebrar um CAPTCHA, você vai trabalhar direto com o SDK das empresas de quebra de CAPTCHA, você vai trabalhar com o CR direto com o Google Vision, com a AB, direto com os SDKs. Então, você vai estar sempre na última versão e sempre, né, com o suporte da comunidade oficial que cria os próprios SDKs, tá? Então, isso aqui vai dar muito mais poder
para o time que atua no desenvolvimento das automações, até porque a quantidade de frameworks disponíveis, né, é muito maior do que suportadas em qualquer uma dessas plataformas, né? Tem frameworks sendo lançado o tempo todo para diferentes propósitos. Até como o Maurício, né, adiantou, facilita a integração, né, de outras iniciativas de software que você queira fazer na área de machine learning, dados, processamento de documentos, porque agora você vai estar no stack tecnológico, é muito mais fácil conectar outras iniciativas com as suas iniciativas de RPA. E para, né, aumentar a produtividade, né, aí entra um primeiro módulo de produto aqui da BotCity, né, uma solução para ajudar os desenvolvedores a ganhar produtividade. A gente sabe, né, que a parte de fazer a navegação de tela automática é uma parte um tanto maçante, né? A gente sabe o que a gente quer construir, tem que ser feito passo a passo ali, o que a automação vai fazer nas telas. E a BotCity tem uma ferramenta que gera código open source automaticamente em múltiplas linguagens de programação. Você pode escolher Python, você pode escolher Java, ou você pode escolher JavaScript, por enquanto. E você vai interagir com as telas do sistema, e essa ferramenta vai gerar código, né? Então, eu vou mostrar aqui, rapidamente, num vídeo, que o desenvolvedor ele vai estar, por exemplo, automatizando esse sistema aqui de controle de estoque e de inventário. Ele apertou um atalho de teclado, a ferramenta da BotCity captura a UI, o desenvolvedor escolhe o componente da UI que ele quer interagir, né, e seleciona uma ação para interagir com esse componente, um clique, escrever alguma coisa, e conforme ele vai fazendo os passos, né, vai fazendo a navegação, né, na tela do sistema, o código vai sendo gerado em background dentro da IDE. Então, dentro do Eclipse, dentro do Microsoft VS Code, dentro do PyCharm, da IDE que você quiser utilizar. E esse código, né, é Python, Java, JavaScript puro. Ou seja, para você executar, né, essa automação, você não depende do interpretador ou de uma tecnologia proprietária de runtime, tá? É código mesmo, você vai ter poder de fazer o que você quiser, o que você, né, otimizar das formas que você quiser. Eu vou me aprofundar nisso depois. Então, aqui eu estou fazendo alguns passos nesse sistema e o código está sendo ali gerado em background, tá? No caso do uso do mapeamento de UI por ID, né, você vai usar bibliotecas open source, no caso do Python tem várias delas, como o PyWinAuto, por exemplo, e no caso de visão computacional, a gente suporta o OpenCV, que é a mesma tecnologia que o Tesla usa para reconhecer carros nas ruas. Então, não é nada fixo, não é uma macro, não tem coordenada. Se mudar a posição de tela, tiver componente novo, dinamicamente as automações vão encontrar os componentes de UI, independente de onde eles estão, e fazer toda a navegação dessa forma. Tá? Deixa eu pular aqui. E aí, o próximo módulo, ainda dentro do estúdio de desenvolvimento, né, é muito comum a gente ter que trabalhar com documentos, né, nas automações, né, muitos processos envolvem leitura automática de documento, e a gente tem uma solução que segue a mesma filosofia, que permite o desenvolvedor carregar documentos, seja fotográfico ou com dados, fazer o recorte, né, das chaves e valores dentro desse documento, e essa ferramenta usa a mesma estratégia. Ela gera código em linguagem de programação puro em background, direto na IDE. Então, qual que é a vantagem? Não precisa mais fazer regex, não precisa ficar parseando string manualmente. Se o documento é fotográfico e você vai espetar uma OCR, ou se é aquele documento que tem o dado, o mesmo código, o mesmo layout visual funciona para o documento. Outra vantagem é o resultado final, né, o output, é um programa de computador que você vai rodar na sua infraestrutura. Então, você pode processar com essa solução que você acabou de construir, que o código é seu, um documento ou 1 trilhão, não faz diferença. Ou seja, isso aqui não vai ser um document as a service que você vai ter que pagar por lote de execução, e aí você vai ter controle total de como esse documento é processado, na infraestrutura que você vai usar, o quanto você vai paralelizar, isso vou te dar controle total na hora de construir leitores de documento. Agora aqui, trazendo alguns, né, falamos de construção de automações, trazendo aqui alguns exemplos, tá, de cenário real de empresas, né, utilizando o BotCity. Então, temos construtora fazendo aprovação automática de fornecedores no SAP. Esse case em específico, eu vou me aprofundar daqui a pouco. Empresa, né, de logística, trabalhando com conhecimento de frete eletrônico. Estamos falando de Proteus, da TOTUS. Bom dia, Gabriel. Processamento
Ok, deu uma travada aqui. Deu uma travada, segundos. né, pessoal? Eu acho que Isso. estava aí no segundo exemplo, certo? Maravilha, pode seguir. Obrigado, Wagner. Empresa fazendo integração de múltiplos, né, sistemas corporativos. Aqui é uma empresa que tem operação no Brasil e nos Estados Unidos, operação no Brasil financeira roda no Thomson Domínio e precisa ser integrada com a operação nos Estados Unidos que roda dentro do Oracle NetSuite. Empresa da área, trabalhando com plataformas de governo, né, fazendo operações no portal ECAC, varejista, né, rede de lojas, fazendo conciliação financeira, usando Microvix, documentos, né, e outros sistemas. Empresa de logística operando sistema tela preta, empresa de contabilidade fazendo processamento, né, de nota fiscal eletrônica, e empresa de análise fiscal, inteligência fiscal, trabalhando com documentos, automações e inteligência, né? Então, assim, como o pessoal que já está há algum tempo no mercado de RPA sabe, essa tecnologia pode ser aplicada praticamente em qualquer setor, tá? Eu vou pegar aqui o caso da HTB, que é um caso interessante de a gente aprofundar, construído totalmente usando a tecnologia da BotCity, em código, processa documento, conversa com o usuário em português, ou seja, usa linguagem natural, é o estado da arte, vamos dizer assim, na área de automação, tá? Então, a HTB é uma construtora que precisava automatizar o processo, né, de validar e aprovar fornecedores. É um processo importante para eles, porque afeta o tempo, né, de começar as obras, então está em tempo crítico, né, tem que rodar 24/7, envolve documentos, leitura de documentos das empresas nesse processo e tem que interagir com as pessoas, né? Ou seja, a pessoa do lado do fornecedor que está fazendo o processo de homologação, né? Então, essa automação ela começa acessando um sistema de chamado web, né, que é o OTRS, vai pegar todos os tickets de aprovação de fornecedor, né, de solicitação para ser aprovado, vai ler esse ticket, baixar todos os documentos. Né? Então, a gente está falando de ler alguns documentos conhecidos, né? São documentos, né, do FGTS, CND, certidões. Então, vai ler esses documentos automaticamente, que foi construído com aquela ferramenta que eu mostrei anteriormente, de fazer os recortes dos documentos. Em cima do que está nos documentos, vai ser executado um motor de regras, né? Ou seja, restrições que o fornecedor, que bloqueia o fornecedor nessa etapa, tem que ter uma intervenção humana, né? Então, vai ler todos os documentos, vai executar esse motor de regra. Em caso de aprovação, vai avançar para uma próxima etapa. Em caso de alguma restrição, vai comunicar em linguagem natural, no próprio sistema de chamado, com a pessoa do lado do fornecedor, né? Então, vai sintetizar uma mensagem, vai, inclusive, né, informar ali no final, uma mensagem gerada de forma automática por um robô, até para facilitar o atendimento. No caso de avançar, vai abrir o SAP, né? Vai abrir o SAP Desktop, ele, inclusive, roda junto com a outra plataforma web rodando por trás, vai navegar em dezenas de telas de SAP. Aqui tinha uma restrição do COI, né, do time de RPA, que eles não queriam fazer parte desse processo por integração direta no SAP, né, manipulando o banco de dados e tal, porque muita lógica de negócio já mapeada, validada na view. Então, o robô faz navegação de SAP para garantir que o processo segue exatamente tudo que já foi construído durante anos no departamento, né, ou seja, respeita as validações que o SAP traz na view. Então, ele vai navegar ali em torno de umas 25, 30 telas de SAP, em torno de uns 6 minutos. E no final do processo, o próprio robô volta para o sistema web e sintetiza uma resposta para o operador, se está apto a faturar, homologar e começar o serviço. Esse robô agora, né, ele roda 24/7 na HTB e coisas que demorava dias antes, né, porque o ser humano tinha que ler o documento um a um, digitar o documento, letra a letra dentro do SAP, então agora demora 6 minutos, né? E então, no único dia, o robô é capaz de homologar uma obra inteira. A barreira não está mais no processo de homologação, está mais do lado dos fornecedores serem ágeis em oferecer os documentos, até porque precisou ganhar mais performance, né, mais capacidade de processamento dessas validações, pode subir máquinas em paralelo, rodando outras instâncias desse robô. Esse robô completou 24 meses, tá, em produção, tá, fazendo esse processo na construtora HTB, com tecnologia BotCity. Um outro case, né, agora já de migração de plataforma low-code, no caso o iPath, e escala, né, com a tecnologia da BotCity. A CityMed é uma empresa, né, da área de saúde, né, e como que foi esse processo, né? Eles tinham uma automação já, né, automações já em plataforma low-code em iPath, fizeram com outras tecnologias, né, suportadas pela BotCity, utilizando frameworks Python e Java, e os robôs rodaram 3 vezes mais rápido. Por que os robôs rodam mais rápido? Tem vários fatores. Primeiro que
no momento de execução não tem interpretador, né? Isso aqui são aplicações finais que são executadas no ambiente de runtime. Segundo, você pode configurar as máquinas virtuais da forma que for necessário para a execução do processo. Se você precisar colocar mais memória RAM, se você quiser colocar múltiplos núcleos de processamento e dar poder para o desenvolvedor trabalhar com threads e otimizações em nível de código, né? Você não precisa fazer tudo no único core de processamento. Se tem documento, se tem alguma coisa que pode, um consumo de API, pode ser feito numa thread, enquanto o robô faz outras coisas. E além disso, né, tem outras otimizações que dá para fazer, como cache, indexação de dados, coisas que o desenvolvedor, a pessoa técnica, com total poder das bibliotecas na mão, ela consegue fazer com muito mais facilidade do que numa ferramenta para usuário de negócio, que é muito mais restrita. Hoje estão mais de 50 processos completos, né, end-to-end em produção, tá, na Cilimed. 78 colaboradores do time têm usuário no orquestrador, ou seja, impacto, né, em praticamente todas as unidades de negócio da empresa, com alto envolvimento do time na plataforma de orquestração, que são os usuários que consomem, né, as automações, né, participam do processo da transformação digital, que tem que interagir com o que foi produzido pelos robôs, né, os resultados da operação que roda, né, o tempo todo. E teve lá uma economia de 70% com licenças comprado com o UiPath, porque é uma filosofia diferente, né? É um produto que tira aquela camada toda de abstração e de janelas e ferramentas para uma pessoa não técnica tentar criar as automações e vai suportar muita tecnologia pronta de mercado, market standard, né, de engenharia de software, e isso dá, né, uma composição diferente de produto que dá para trabalhar de uma outra forma. Aqui, para vocês terem uma ideia do runtime, né, da Cilimed, eles têm 20 runners de execução para dar conta desse processo todo. Então, tem 20 máquinas hoje full-time rodando sessão de Windows lá. Essa separação não é só para dar conta da carga, mas deu flexibilidade para o time de TI poder configurar os ambientes de uma melhor forma, né? Porque ao invés de você ter o número de agents ou runners limitado e ter que colocar tudo naquele ambiente, né? Todos os sistemas operados, certificados, às vezes tem algum mapeamento lógico de rede que separa departamentos, aí você tem que mudar isso por questão de ter que rodar o RPA acessando, né, múltiplas redes. Essa separação permite, né, essa possibilidade de ter mais runtimes, inclusive facilitou para a TI ter essa separação mais clara de sistemas, de departamentos e de unidades de negócios distintas. Isso hoje dá lá 480 horas de processamento diário, então tem muito paralelismo, muita resposta rápida das operações automatizadas na Cilimed, tá? Então, esse é um case de uma empresa que escalou e migrou de Bot City. Agora, indo para outras ferramentas tecnológicas e um pouco mais, né, na orquestração que a plataforma Bot City oferece, a gente começa pelo CLI, que é uma Command Line Interface, que permite você dar comandos para o orquestrador via linha de comando, né? Para quem é usuário de negócio, pode parecer primitivo, né? Ir para uma tela preta e escrever comando, mas para quem está aqui e é de tecnologia sabe, isso dá um benefício muito grande, que é a possibilidade de criar scripts, né? E poder fazer automações em batch, em shell, poder chamar esses comandos dentro de outros produtos ou de outras soluções. Então facilita a integração de qualquer outra coisa com o orquestrador das suas operações de RPA, tá? E aí também, né, vem o outro módulo de produto, que é o agente de execução, que é o runner. Aqui, para ficar claro, a diferença dele para os outros agentes de execução que estão no mercado, né, nas outras plataformas. O papel do runner da Bot City é simplesmente pegar o binário da automação, né, ou seja, o executável da automação que foi construída, trazer para o ambiente de runtime e executar num processo dedicado do sistema operacional. Ou seja, ele não interpreta nada, ele não pega o seu robô e faz algum processo em cima dele. Ele baixa o seu robô e sobe um processo novo no sistema operacional, totalmente dedicado, que vai rodar direto no processador. Então, isso vai permitir as automações rodarem muito mais rápido, né? E quando você tem um parceiro fazendo a operação de RPA com você, no caso igual aqui com a UI, você vai dar poder para o parceiro ajudar você a setar a sua infraestrutura para tirar o máximo das automações. Então, você vai poder configurar esse ambiente de runtime para ter a quantidade de RAM necessária para os sistemas operados e a quantidade de núcleos de processamento, que você pode, por exemplo, estar operando um sistema desktop e, ao mesmo tempo, ter outra instância do runner rodando em outro processador, fazendo operações headless, ou até mesmo no mesmo robô,
ele está trabalhando no desktop e na web ao mesmo tempo e conciliando esses processos no final. O parceiro que vai trabalhar com você na sua operação de RPA vai ter controle total da infraestrutura e vai tirar o máximo dela, porque é uma ferramenta técnica que dá controle de escolher onde você quer rodar os seus processos, tá? E aí, né, além disso, né, então eu estou falando muito de máquina virtual, mas vale para Docker e vale para containerização também, no momento da execução das automações. E aí vem o produto principal, né, que é a plataforma de orquestração, no caso aqui é o Bot City Maestro, que é um orquestrador na nuvem, ou que você pode rodar on-premise na sua empresa, que vai te trazer governança para automações construídas com qualquer tecnologia de software. E agora eu vou interromper o compartilhamento aqui do slide, vou abrir ele ao vivo aqui numa instância de demonstração. Então aqui eu tenho o Bot City Maestro rodando aqui numa conta de demonstração. É uma plataforma que vai te permitir fazer várias coisas. Então vamos começar aqui pela a criação das automações. Você vai criar suas automações nessa plataforma, né? E toda vez que você criar uma automação, você vai escolher a tecnologia que você vai estar utilizando, aqui, por exemplo, Python, Java, JavaScript. Você pode criar regras de cron para agendamento. Você vai aqui associar os seus ambientes de runtime, né, o agente de execução e os ambientes de runtime, ou seja, quais as máquinas que essa automação pode trabalhar, né? Então, eu vou ter aqui para poder escolher os agentes, como eu não escolhi nenhuma tecnologia, deixa eu escolher uma aqui, Python, eu vou conseguir trazer os agentes que eu quero rodar, consigo, né, notificar usuários automaticamente em função dessas automações e definir os ambientes de execução e regras de agendamento. Eu vou ter o controle dos binários aqui das minhas automações, ou seja, tudo que o seu time vai estar versionando o código na própria solução de versionamento de código, o binário vem para o orquestrador. Por que tem o controle de versão dentro do orquestrador? Permite você fazer estratégias de CI/CD. Você pode rodar uma determinada versão de sua automação em ambiente de stage, né, testando alguma coisa, e ter o ambiente de produção numa versão distinta. Então, os binários são gerenciados aqui, e o runner, ele faz automaticamente update, setup de ambiente de execução. Basta o desenvolvedor atualizar a versão de robô que automaticamente vai estar rodando a versão mais recente ou a versão tagueada para aquele ambiente, né? Automaticamente. Então aqui tem um módulo de agendamento, e aí como que as tarefas são criadas, né? Você pode criar tarefas para ser executadas, né, na plataforma através de uma interface web, que o operador vem e cria uma tarefa nova, através de SDK, através de API ou através do Command Line Interface. Ou seja, 4 formas de uma tarefa entrar na fila de execução, né? Então, fácil integração com outras soluções. Quando uma tarefa entra na fila de execução, ela vai aparecer nessa tela, onde cada card aqui é uma tarefa que tem um determinado status, né? E essas tarefas são distribuídas, né, a um load balance, distribuídas uniformemente entre todos os seus ambientes de execução, né? Ou seja, os seus runners aqui. Aqui eu tenho os ambientes de execução na Bot City, tem algumas máquinas aqui ligadas do meu time trabalhando, a maioria está desligada, que aqui é ambiente de teste, mas aqui você veria todas as telas das automações e as tarefas sendo distribuídas, né, entre todas essas instâncias, independente se é web, se é desktop ou se é um container, tá? Então aqui a gente falou muito da construção e colocar a tarefa para executar. No momento de execução, existem módulos de monitoramento e acompanhamento das tarefas, né? Ou seja, o robô está rodando e aconteceu um erro. O desenvolvedor, com uma linha de código em Python, Java, JavaScript, ele reporta o erro para a plataforma e aparece nesse módulo de erro. Aqui, enquanto os robôs estão rodando, né, em tempo real, os desenvolvedores conseguem saber, né, momentos que teve erro, conseguem ter acesso ao stack de erro, pode inclusive ver a tela, né, que o stack trace, inclusive a tela que o robô estava no momento. Então, o site ficou indisponível, capotou o robô e tem o stack trace aqui. Então, não precisa entrar na máquina, não precisa olhar log local na máquina, não precisa usar uma solução terceira de monitoramento de execução de aplicação. Aqui você já vai ter, né, em tempo real, toda a sua operação, o que está acontecendo. Explicitamente no código, o desenvolvedor pode disparar alertas, né, de erro, de informativos, né, e esses alertas podem ser configurados para virar e-mail para todo o time da empresa que está envolvido na operação de RPA, e ser, além de e-mail, né, pode ser também mensagem no Slack ou no Teams. Então, integra com plataformas de comunicação em tempo real. Então, você vai estar trabalhando no Teams e vai ter um canal que você vê mensagens dos seus robôs ali em tempo real durante a operação de RPA. Além disso, tem controle de credenciais, né? Você pode criar cofre de senhas aqui na plataforma, que é uma prática ruim ter qualquer tipo de password ou credencial em código dos robôs. Ter logs de execução em tempo real, né? Você define as colunas de log, pode colocar uma tela no core, em tempo real você está vendo
que os robôs estão fazendo, arquivos de resultado, né? Ou seja, o robô extrai um arquivo de um RP no momento que ele está ali no runtime, qualquer pessoa do time pode receber o arquivo e clicar aqui e fazer o download desse arquivo, então, de uma forma rápida na nossa própria nuvem. É possível trazer também dashboards com Power BI, Google Data Studio. Você vai entrar, por exemplo, aqui no caso, usando o Google Data Studio. No Google Data Studio, colocar um New Data Source e passar a Bot City, e os seus dados de operação de RPA vão aparecer na plataforma de BI e você desenha o dashboard que você quiser, tá? E aí vale para o Power BI também, isso para trazer indicadores e você poder trazer governança, né? E levar dados para os decisores, né? E pessoas que precisam ter o big picture da operação. Falando um pouco mais assim de auditoria e controle de acesso, você vai ter o controle de usuários, os diferentes papéis de usuário na plataforma, seja ele um administrador, um desenvolvedor, um operador, uma pessoa do time de TI, que terão views diferentes dentro da plataforma. Você vai ter formas, né, de integrar o seu orquestrador com outras soluções, aqui, por exemplo, o Google Data Studio, e chamar essa chave dentro de outras plataformas e comunicar com o seu orquestrador via API do orquestrador. E ter uma camada de auditoria, de poder olhar o que cada usuário está fazendo, né? Ter esse controle todo dentro de automações construídas com qualquer tecnologia de software, tá? Então, aqui, voltando agora nos slides, a ideia é o Bot City, né, Maestro, ser um orquestrador para todas as suas automações, né? Então, estou falando de Selenium, Playwright, Bot City Framework, TagUI, Puppeteer, né, PyAutoGui e outros frameworks para linguagens Python, Java, JavaScript, C#, tem SDK já suportado, tá? E aí tem um ponto interessante, né? Se você pegar outras iniciativas de software que estão correlacionadas com RPA, como teste de software automático, processos de data science, data engineering com manipulação de dados, vai ter muita coisa feita em Python. Se você estiver trabalhando com um parceiro que nem a UI, que tem expertise, né, em todas as áreas de transformação digital, eles vão ter soluções também nessas outras áreas que podem ser integradas, né, no Maestro, né? E esses times também podem ser integrados. Então, qualquer esforço na área de data science, data engineering, machine learning, provavelmente tem muita coisa em Python, porque as principais tecnologias nessa área têm SDK em Python, e aí o seu parceiro que está fazendo RPA, ele vai conseguir integrar ainda mais as unidades, né, deles de tecnologia e trazer para você soluções que tem navegação automática de sistema, tem inteligência de dados, tem modelos preditivos, tudo de forma natural com as tecnologias mais utilizadas no mercado, que são em software, né? Se você entrar no departamento de Data Science e Data Engineering numa empresa, você vai encontrar quase nada de low-code, por exemplo, porque é uma área que é dominada por desenvolvimento de software, porque precisa desse poder que a gente está mostrando aqui. Então, o Maestro, ele é a melhor solução para a sua empresa e para o seu parceiro trabalhar, porque ele vai conseguir reusar e integrar diferentes esforços dentro da empresa em torno da transformação digital e que envolve software. Aqui dando uma visão da arquitetura agora, assim, um pouco mais técnica do produto, o ponto legal de mostrar aqui é que o Maestro, ele é um produto que está disponível, né, para comunicar com qualquer solução via HTTPS, né, obviamente com criptografia, token de acesso, né, e credenciais. Então, é muito simples de conectar ele e plugar ele em qualquer infraestrutura, né? O runner, que é o agente de execução, ele comunica unilateralmente com o Maestro, ou seja, ele que conversa com o Maestro, ele que pede tarefa, ele que pede arquivos para processar, né, e o binário da automação para executar. O Maestro não tem acesso ao ambiente de execução do runner. Isso permite o quê? O Maestro está numa nuvem, numa cloud privada, o runner está rodando on-premise dentro da empresa, por trás de firewall, camadas de segurança e governança. A premissa tecnológica é o runner ter acesso ao endereço do Maestro, ou seja, a sua empresa.botcity.dev, na porta 443 para fazer as transações. E tem uma API disponível que dá controle total a todas aquelas funcionalidades que eu mostrei, né? Manipular fila, arquivos, logs, soltar mensagens, saber o que está sendo executado, quando foi executado, o que já executou, quais foram os erros, via API. E então é possível você integrar qualquer outra solução com o Maestro. Então tem casos de empresas, por exemplo, que tem um aplicativo fazendo interface com o usuário final, esse aplicativo desenvolvido pela própria empresa, né, que pode ser um aplicativo de intranet, conversa com o Bot City Maestro via API, cria uma tarefa para um robô, o robô entra em execução e o próprio robô volta via API e devolve para esse aplicativo da empresa. Qual que é o ponto? A operação de RPA funciona transparente e o usuário final está interagindo com uma outra interface. Como você tem controle total
do orquestrador via API, você consegue fazer esse tipo de coisa. E o ambiente de desenvolvimento, onde está o estúdio CLI, usa essas mesmas interfaces de comunicação via API e via HTTPS. Isso permite também você colocar comandos dentro de plataformas, inclusive de DevOps, como, por exemplo, o Amazon DevOps, ou fazer um GitHub Actions que chama o Maestro. Então, você consegue combinar pipelines com a sua operação de RPA, porque é uma arquitetura muito aberta, tá? E agora, assim, falando, assim, né, para vocês entenderem do modelo, né, de negócio, como que funciona a contratação de uma plataforma como essa, no aspecto de licenciamento, você vai ter planos que você vai pagar conforme você usa a plataforma. Ela é muito acessível, né? Então, ela começa num plano de R$700 por mês apenas, e que te dá direito a fazer 3 processos completos end-to-end e ter 2 instâncias em paralelo de execução, uma desktop e uma para outros processos. E isso vai escalando conforme você precisa. Então, pegando um plano bastante usado aqui, que é o Growth, que é um plano de R$7.000 por mês, você vai ter 50 processos end-to-end, ou seja, já vai conseguir automatizar múltiplas unidades de negócio, 8 máquinas full-time rodando Windows, né? Ou seja, quase 200 horas aí de processamento diário, e 20 execuções em ambiente containerizado ou máquina virtual headless, ou seja, 480 horas diárias de processamento web, de dados, de integração. Então, isso dá um poder de processamento muito maior. E aí, esses planos podem ser customizados, né? Ainda para Enterprise, onde você precisa de ainda mais recurso computacional, né? E tem a opção de fazer orquestração on-premise, de rodar tudo isso dentro da sua infraestrutura. Então, qual que é o ponto, né? Essa flexibilidade, primeiro, permite diferentes perfis de empresa agora adotarem RPA, né? A gente está falando desde multinacionais, grandes corporações, empresas médias ou até startups que podem vir a usar uma plataforma como essa. Isso também dá flexibilidade para o seu parceiro. Então, no caso, você vai trabalhar com a UI, de montar uma composição de licenciamento para o tamanho da sua operação de RPA naquele momento. Então, quando a UI vai alocar o seu budget de automação, eles vão ter uma flexibilidade muito maior de dividir, né, onde parte desse budget vai ser usado com licenças e parte que vai ser usado com serviços e outras coisas, né, que o seu parceiro vai fazer na implantação do RPA. Então, é uma tecnologia que, quando você tem um parceiro de negócio, né, um parceiro de RPA como a UI, você dá muito mais poder, né, de execução, com a capacidade de tirar o máximo do time técnico, né, e da expertise que a empresa tem, e dá uma flexibilidade muito maior para compor a sua operação de RPA, usando os recursos, né, alocando os recursos, né, o budget de recursos computacionais, né, e de serviço, conforme a sua operação cresce, né, ou seja, você tem essa dinamicidade de escalar a operação e alocar os budgets de forma inteligente, tá? Agora eu quero passar de volta aqui a palavra para o Maurício, né, e para a gente dar aqui um fechamento para a nossa apresentação em conjunto. Obrigado, Gabriel. Show de apresentação, tá? Show de detalhes. Eu acho que ficou muito claro aí para todos o porquê de um RPA de segunda geração, né? Então, para vocês que estão escutando, né, que ainda não tem RPA, já começa com RPA de segunda geração, tá? Que tem muito mais benefício. Ou se você tem um RPA de primeira geração, está na hora de migrar para um RPA de segunda geração, tá? Nós, da UI, com certeza estamos aqui para ajudar nessa transformação, nessa migração, né? E para vocês poderem ter todos os benefícios aí que eu acho que estão claros para todo mundo, tá? Benefício de liberdade, tá? De ficar mais independente, não ficar preso numa plataforma proprietária, o benefício de reuso, tá? De poder ter acesso a todos os benefícios de comunidade, Stack Overflow, DevTool e etc., benefício de orquestração e governança de tudo, tá? Não só da plataforma, tá? Mas de Puppet, de Selenium, de qualquer plataforma de RPA, além do BotCity, benefício de flexibilidade, de poder rodar em VM fixa, em Docker, em AWS Lambda, em Azure Function, no que quiser, e o benefício de performance, de ter código compilado, rápido, benefício de utilizar as melhores práticas de engenharia de software, de componentização, de repositórios, de CI, CD, de versionamento, e o benefício financeiro, tá? De poder ter tudo isso por
sei lá, 20% do preço de uma RPA de primeira geração. Tá? E tudo isso para fazer automações complexas, que nem o Gabriel mostrou, e automações altamente escaláveis, que nem o Gabriel também mostrou o outro exemplo. Tá? Então, gente, está na hora de, para quem ainda não tem, começa com segunda geração. Para quem tem de primeira, migra para uma segunda geração, porque tem muito benefício envolvido. Como podemos ajudá-los nessa jornada? Tá? Fazemos serviço de... Gabriel, consegue voltar ainda? Desculpa. Desculpa eu. É uma última parte. Como podemos ajudá-lo? Tá? Podemos ajudá-lo no Discovery, no Assessment, para identificar onde fazer, tá? Inclusive com ferramentas de Process e Task Mining, tá? E também atrelando a parte estratégica, por exemplo, se você tem OKRs que tem uma estrutura bem estratégica definida, a gente amarra o Assessment com a estratégia. Tá? Tem uma metodologia bem clara para amarrar valor com as iniciativas de RPA e iniciativas de transformação digital. Tá? Quando a gente fala em benefício, a gente não fala só em redução de custo. Tá? A gente fala principalmente em transformação digital, em digitalização que permite melhor experiência para o cliente, para o fornecedor, para o funcionário. A gente fala em aumento de receita, né? Porque você tem possibilidade de fornecer novos serviços com a digitalização. Então, a gente fala de outros benefícios, além, obviamente, do benefício de redução de custo. Temos um modelo de squad, né? Onde podemos ajudar tanto com BotCity, com outras soluções, por exemplo, de inteligência artificial, de BPM, tá? E junto poder, de fato, fazer a transformação digital da empresa de vocês. A gente trabalha também não só com desenvolvimento, mas depois com a sustentação, mas, evidentemente, tudo que a gente faz, a gente procura transferir conhecimento, tá? Então, cabe uma decisão da empresa se quer ter a sustentação própria ou que quer contratar um serviço de sustentação. Ajudamos também na empresa na evolução do seu centro de excelência, tá? Como amarrar desde a estratégia até a sustentação. Tá? Então, tudo isso passando por um modelo forte de governança que a gente ajuda a estruturar. E também atuamos com projetos só de orquestração. Tá? Então, por exemplo, você já tem um monte de código feito em muitos RPAs, em Python, em C, em Java, e tudo não está orquestrado. Então, a gente ajuda a organizar a casa, tá? A orquestrar isso tudo, deixar estruturado. Também é um outro serviço que realizamos. Tá? A gente está à disposição para conversar, a gente vai colocar aqui um QR Code, tá? Para vocês marcarem reuniões. Tá? Vai ser um grande prazer estar ajudando nessa jornada. Tá? Gabriel, agora eu acho que pode passar. A gente já mencionou, né, o convite para o pessoal para a pesquisa. Isso, é o mesmo convite, tá? Reforçando que essa pesquisa é muito relevante, tá, gente? Que vai ser muito importante que respondam, tá? Aqui os nossos contatos, podem entrar em contato direto com o e-mail ou com o celular, tá? Vai ser um prazer, tá, estarmos conversando. Gabriel, pode, eu acho que mais um? Não, esse aqui é o último. Esse é o último. Esse é o último, tá? Que eu achei que tinha um com QR Code para marcar as visitas. Não tem problema. Não está aqui. Não tem problema, tá? Aqui estão nossos contatos e a gente está à disposição para conversar, para ouvir a história de vocês, sem compromisso. E temos certeza que tem uma grande oportunidade aí de ajudá-los nessa jornada e de trazer muito benefício. Wagner, é contigo, tá? Não sei se tem tempo para perguntas, se a gente usou o nosso tempo todo. Não, maravilha. Tem aqui 3 minutos para a próxima palestra. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação, Gabriel e Maurício. Fantástico. Muita interação lá no site, no chat do evento. E o seguinte, o Francisco Costa, ele
falou o seguinte, que gostaria de saber mais sobre cursos básicos, intermediários e avançados da Bot City. Ah, legal. Gabriel, melhor você. Legal. A gente tem diversas iniciativas de treinamento, tá? Se você for no próprio YouTube mesmo, digitar Bot City na barra de pesquisa, vão aparecer vídeos criados por escolas de programação. Então, tem vídeos públicos no YouTube. Se você criar uma conta de comunidade da Bot City, né, uma conta para aprender sobre a plataforma, após você fazer o login na plataforma, tem um botão chamado Academy. E nesse botão vai abrir uma plataforma de e-learning que também tem um curso introdutório de programação. Então, há essas duas formas aí de você aprender como desenvolver e orquestrar com Bot City já nessa parte mais técnica. Maravilha, então, maravilha. Vamos lá na sequência. O Guilherme, como funciona a migração de plataformas low-code para o Bot City? Você quer responder, Maurício? Posso responder sim. Tá? Na verdade, se é uma plataforma proprietária, tem que refazer dentro do Bot City o código, tá? Porque agora, se você já tem códigos Python, Java, C++, JavaScript, aí você consegue aproveitar o código, tá? Agora, se é um código proprietário, é necessário refazer dentro do Bot City, só que pode refazer aos poucos, tá? E pode também pensar numa migração que você comece a migrar primeiro, por exemplo, pelo orquestrador, tá? Então, migra o orquestrador para o Bot City, que passa a orquestrar aquele código low-code e mais toda a sua plataforma de tecnologia e vai construindo as novas automações em Bot City e vai migrando aos poucos para ter todos os benefícios aí que a gente mencionou. Tá? Não sei se o Gabriel quer complementar. É exatamente isso, e cada vez está mais fácil de fazer esse processo de migração e de conversar com as plataformas. Eu acho que o mais legal é a última vez que você vai ter que se preocupar com migração. Fez uma vez com uma plataforma de tecnologia aberta, nunca mais você vai migrar, porque está falando de linguagem de programação consolidada e os frameworks que as próprias empresas utilizam. Então, é a última vez que esse fantasma, né, de estar preso numa tecnologia vai te assombrar. Depois que migrou, tem total liberdade aí de avançar. E a gente está falando, quando a gente fala, por exemplo, em comunidade Python, tá? A gente está falando em mais de 10 milhões, tá? De pessoas que são da comunidade Python. Quando a gente fala de comunidade low-code, a gente fala em 200 mil, 300 mil pessoas, sei lá, somando todas as plataformas, tá? Então, a facilidade para encontrar profissionais também faz toda a diferença, tá? Fantástico. O Emerson, bom dia. A plataforma tem um cofre de segurança para controle de acessos pelas automações? Sim, tem. Bom dia, Emerson. Tem uma parte de credenciais que você cria os cofres de senha, né? Eu mostrei muito rápido ali na demonstração do orquestrador. Mas lembrando que você está em código e você pode usar o SDK de outras soluções também para esse propósito. Por que eu digo isso? Às vezes tem algum processo de homologação interno na empresa que o fornecedor precisa ser homologado, ou você já está utilizando essa solução de cofre de senha para outras iniciativas de software dentro da empresa. Então, isso que é o legal de trabalhar com tecnologia aberta. Vamos supor que vocês já usem alguma solução de cofre de senha em iniciativa de dados e de outros tipos de automação, você pode usar no RPA usando os SDKs dessa solução. Então, você tem essa liberdade de escolher, vou usar o cofre de senhas da Bot City ou de um outro fornecedor que eu já utilizo ou já está homologado. Você está em código, você faz o que você quiser, entendeu? Tem total liberdade. Excelente. Gente, é o seguinte, ter equipe de vocês aqui orientando o site, elimina várias perguntas aqui, o Nicolas, algumas outras pessoas respondendo aqui quase todas as perguntas que o pessoal teve dúvida. Maravilha, parabéns pela interação, viu? E gratidão, Nicolas. Excelente. Temos aqui vários comentários, tá? Tem um pessoal perguntando se a apresentação vai ser gravada, gente. Está sendo gravado sim, tá bom? E vai ser compartilhado no site oficial do evento. Já eu compartilho com vocês aqui no chat, tá bom? Aí vocês ficam atentos que provavelmente na quinta ou sexta-feira eles já devem colocar para vocês lá dentro as gravações, tá bom?
Excelente. Gabriel e Maurício, íamos seguir com mais perguntas, mas as perguntas já foram respondidas aqui para o pessoal da equipe, proatividade total. Quero deixar aqui o finalzinho para vocês fazerem as considerações finais e despedir do pessoal que está conosco. Vamos lá, Maurício Castro. Olá, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Tá? Sei que a agenda é corrida, então espero que tenha sido interessante, proveitoso. Me coloco à disposição, junto com o Gabriel, com a BotCity, para aprofundarmos nossa conversa. Tá aí, eu acho que o QR Code, tá? Então, pode marcar uma reunião com a gente, e tem os nossos contatos, vai ser um prazer aprofundar a conversa. E muito obrigado, tá? A palavra mais usada, todo mundo. O Gabriel, você agora. Legal. Bom, obrigado, pessoal, também aí pela oportunidade de apresentar a plataforma, né, de poder mostrar essa forma nova de fazer RPA com, né, muito foco na tecnologia. Eu convido todo mundo, né, por ser uma plataforma muito aberta e de comunidade, convido vocês para acessar nossas comunidades. A gente tem um canal no Slack com mais de 3.300 desenvolvedores de RPA. É só entrar no site da BotCity, clicar em Community, entrar no nosso Slack, fórum e outras redes sociais. Se você vai fazer um projeto, né, de RPA, escolha tecnologia aberta, tenha mais poder e liberdade para o seu time. Utilize de parceiros, né, com expertise em outras áreas, né, como a UI, que vai te ajudar com Process Mining e transformação digital, parceiraço da BotCity, e sejam bem-vindos à segunda geração, uma transformação que está acontecendo no setor. As automações daqui para frente vão ser desenvolvidas de outra forma, com muito mais poder e escala dentro das empresas. E vai ser acessível a muito mais gente também, tá? Então é um convite aí para vocês experimentarem essa mudança, né, e participar dessa mudança que está acontecendo agora. Maravilha. Em nome da AB Info e da IMA, quero agradecer a participação de vocês. Eu, Wagner, te encontrei lá no Rio de Janeiro, na RPA que teve no Rio de Janeiro esse ano. Não lembro do Gabriel, me desculpa, Gabriel, mas eu acho que eu lembro de você. Mas o Maurício, eu vi a palestra dele também. Excelente, com maestria, da mesma forma que foi aqui hoje. Quero parabenizar vocês. E já deixar o desafio de vocês estarem com a gente aqui na próxima palestra, assistindo aqui dos bastidores, tá bom? Teremos aí a parte da manhã e também às 2 horas teremos mais palestras até às 4 horas. Combinado? Maravilha. Maurício e Gabriel, muito obrigado. E um excelente dia para vocês, viu? Obrigado, ótimo dia e parabéns, Wagner, pela excelente condução. Obrigado, parabéns. Maurício. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Obrigado, Wagner. Valeu. E só uma recordação rápida. Às 3 da tarde tem uma outra palestra que é agora falando de BotCity técnica. Vai ser uma palestra sobre mostrar a programação e tecnologia da BotCity, mas na parte técnica fica o convite aí também, tá bom? Então é o seguinte, depois que eu finalizei com vocês aqui, apareceram mais 2 perguntas. Então eu vou incentivar as pessoas que colocaram essas perguntas aí, estarem às 3 horas, né? Isso. Às 3 horas na palestra e coloca a sua pergunta de novo lá, porque aí nós vamos ter tempo para responder, tá bom? Maravilha. Gabriel e Maurício, ótimo dia para vocês e até mais tarde. Super, tchau, gente. Obrigado.